Ha! Matei uma mosca mais rápido que o Walter White e o Jesse Pinkman mataram no episódio da mosca. E aí, gente? Hoje, no vídeo do canal Literatômica, eu falarei sobre Breaking Bad. E sobre dois dos episódios mais icônicos da série. Ozymandias e a mosca. Mas por que eu vou falar exatamente daquele que é considerado o melhor episódio da série e aquele episódio que, bem, tem dois caras tentando matar uma mosca por um episódio inteiro? Por que eu vou falar sobre esses dois? É simples. Eu acredito que os dois têm o mesmo tema, que no caso seria... Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o tema dos dois episódios. Solta o som, solta a abertura do canal, solta o vídeo de abertura do canal. Tanto a mosca quanto Ozymandias falam de um mesmo assunto, que é corrupção. Uma corrupção moral, no caso. Ou, como o Walter fala, né, no episódio da mosca, contaminação. Como assim, contaminação? Nos dois episódios a gente tem essa questão da corrupção moral que o Walter ele tá sofrendo. Na mosca, no episódio da mosca, ele ainda está num processo de corrupção moral. Ele ainda tem uma possibilidade de retornar a ser a pessoa que ele era antes. Mas em Ozymandias ele já está corrompido, ele já está completamente contaminado. Tanto que quando a gente vê o episódio da mosca nessa perspectiva, a gente entende que talvez a mosca seja uma representação dessa própria questão de corrupção moral que ele está passando. Ele está querendo matar essa mosca, ele está querendo impedir a contaminação, que no caso é a própria contaminação dele. Mas é aquilo, por mais que ele mate a mosca no episódio, quando termina o episódio, ele está lá deitado na casa dele e ele vê outra mosca, ou seja, ele percebe que não é simplesmente matando uma mosca, né, que ele vai conseguir acabar realmente com a corrupção moral que ele está passando. Porque essa corrupção já se estende para além do laboratório, já está na casa dele. Ele se tornou o próprio problema, o próprio conflito que cria toda a destruição em Breaking Bad. E olha só o quadro caindo, que maravilha. Já em Ozymandias, não tem mais volta, não tem mais o que fazer. Porque o Walter já chegou no ponto em que ele envenenou uma criança. Em que ele jogou uma criança num balde de químicos e deixou ela dissolver e ficou assobiando. Ele já chegou ao ponto que ele se tornou o grande vilão da história, o grande Heisenberg. E aqui não tem mais uma chance de resolver a contaminação. Porque aqui ele estava no processo de contaminação, aqui não. Ele já estava contaminado. Ou seja, o Walter ele queria matar a mosca no episódio da mosca, mas no fim das contas, quando chegamos na última temporada, ele se tornou a própria mosca que ele não conseguiu matar, digamos assim, né? Porque essa mosca é ele mesmo. Ah, tá. Oh, que grande metáfora, Conrado, você é muito profundo. Isso de mosca, né, me faz pensar, por exemplo, né, me lembrar daquele filme do David Cronenberg, o filme da mosca, né, onde o cara ele, né, entra num teletransportador e aí ele entra uma mosca junto e aí, bem, ele meio que começa a se transformar numa mosca por causa disso, né, até que no final do filme ele vira uma mosca humana gigante. É tipo o que aconteceu com o Walter White, entendeu? Ele tava virando uma mosca e aí, bem, virou uma mosca gigante, né, blá, bzz, né, não, né? Não. Eu quero falar então de outras coisas que, digamos assim, concordam, fazem a minha teoria, né, a minha tese, fazer sentido, né? Os dois episódios, por exemplo, têm uma similaridade, que é o fato deles terem sido dirigidos pelo Rian Johnson. Ou seja, os dois episódios foram dirigidos pela mesma pessoa.
E é engraçado que The Fly é um episódio muito polêmico. Tem gente que considera péssimo, tem gente que ama. Eu gosto pra caramba desse episódio. E enquanto Ozymandias, né, ninguém discorda que é maravilhoso. O episódio tem tipo nota 10 no IMDb, não é qualquer coisa, né? Enquanto The Fly é o episódio com a menor nota de Breaking Bad no IMDb. Mas ainda assim, todo mundo fala desses dois episódios, seja para bem ou para mal. E os dois episódios foram feitos pelo Rian Johnson. Ou seja, se eles foram dirigidos pela mesma pessoa, ele pode muito bem ter feito uma correlação entre os dois episódios. Porque os temas eles se repetem, certo? E uma coisa interessante, né? Por exemplo, na repetição de temas, é a questão da Jane, por exemplo. A Jane, por mais que ela tenha morrido, ela aparece nos dois episódios como se fosse um fantasma que persegue o Walter, né? Só que enquanto aqui, num estado que ele ainda é inocente, digamos assim, ele ainda não está completamente corrompido, ele ainda tem um sentimento de culpa acerca da morte da Jane. E aí quando o Jesse dá o remédio, né, sonífero para ele, e ele começa a falar da Jane, ele quer falar que acabou vendo a Jane morrer. Ele quer, entendeu, se libertar dessa culpa. Mas ele não consegue, ele dorme. E não fala então, né. Enquanto aqui em Ozymandias, ele depois de ver que a situação toda deu errado para ele, o que ele faz? Ele fala sobre a Jane pro Jesse, mas ele não fala com a intenção de se desculpar ou de se redimir, ele fala mesmo na maldade, porque ele considera que o Jesse causou a morte do Hank, porque o Jesse e o Hank, né, foram perseguir ele, né, no final de Torrar de Ler, né, e aí o Walter ele chama os nazistas para ajudarem ele, né, e aí vocês sabem o quebra-pau que rola, né, mas, né, no final dá tudo errado. Aliás, é aquilo, enquanto aqui as coisas ainda tem uma chance de dar certo, aqui não, aqui foi tudo para baixo. E aqui, né, ainda tinha uma chance de dar bom, né? Mas não deu, né? Não deu. Simplesmente não deu. E então, né? Outra questão, né? É que, por exemplo, nos dois episódios a gente tem o Walter, por exemplo, deitado. Aqui no episódio da mosca é quando ele tá, né, ficando com sono, depois de ter tomado o remédio, né, o sonífero. Ele vai ficando deitado, cansado e tal, né? E é um sono, digamos, de ignorância, né? Ele ignora as falhas dele no fim das contas, ele dorme. Enquanto quando o Walter ele deita em Ozymandias é aquilo, ele caiu no chão, é a queda. Porque Ozymandias é um poema sobre o faraó Ramsés II, né? Uma estátua do faraó Ramsés II, que mostra que por mais que ele tenha sido o maior dos faraós, a estátua dele se perde na areia do deserto, ele se torna invisível, ele se torna um nada. É a queda. E a mesma coisa acontece com o Walter aqui. Ele cai no chão, ele deita e ele chora depois que o Hank é assassinado. A gente pode ver aqui, né, a importância do Jesse, né, nos dois episódios. O Jesse, muitas vezes na série, ele é visto como, né, um anjinho, digamos assim. Porque ele é o personagem que, por mais que ele esteja metido na sujeira, ele tem uma moralidade muito mais definida que a do Walter, né? O Jesse, na última temporada, é praticamente um nêmesis do Walter, né? Porque ele é aquele que se contrapõe a tudo que o Walter está fazendo, né? E aqui não, aqui ele ainda é o assistente do Walter, ele é o cara lá que está sempre, né, ajudando, por mais que hajam conflitos, né? Então o Jesse ele serve aqui como uma ponte, algo que ainda dá uma estabilidade pro Walter e impede que ele faça mil merdas, né? Já aqui não. Aqui em Ozymandias o Jesse, né, ele é o cara que, né, de acordo com o Walter, fudeu tudo. E aí o Walter vai e entrega ele pros nazistas né, os nazistas matarem ele, mas eles, né, meio que sabia que os nazistas não iam matar ele, iam, né, só escravizar e, né, acorrentar ele e usar ele para produzir metanfetamina, né,
tal, é muito agradável. Essa ideia do Jesse cumprindo um papel salvador, digamos assim, né, é muito interessante se a gente levar em conta que no episódio da mosca, quem mata realmente a mosca é o Jesse, não é o Walter. Então, de certa forma, é aquilo. O Walter ele não tem poder sobre a própria corrupção moral que ele está causando. Enquanto o Jesse não. O Jesse ele quer se libertar disso, por mais que ele esteja ainda dentro, né, dos negócios do Império. See, you asked me if I was in the meth business or the money business. Neither. I'm in the empire business. Enquanto no episódio da mosca, o Walter ele ainda tinha tudo, né? A família, os amigos, ele ainda tinha, né, essa estabilidade. Em Ozymandias ele perde tudo. Em Ozymandias ele realmente, né, ele perde gente da família, ele perde as relações familiares dele, ele perde o dinheiro, ele perde tudo, né? Então é muito interessante esse espelhamento que os dois episódios fazem, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu dei aqui alguns dos pontos, né, sobre esse episódio. E eu quero saber se vocês concordam que, de certa forma, o episódio da mosca e o episódio de Ozymandias, eles, né, refletem um mesmo tema. Porque, por exemplo, outra ideia que eu vejo muito na mosca, no episódio da mosca e em Ozymandias é o seguinte: a mosca é um microcosmo, ou seja, é uma versão menor dos eventos que acontecem em Breaking Bad, enquanto Ozymandias é um macrocosmo, ou seja, aqui estamos no episódio de garrafa, um episódio engarrafado. Esse é um dos tipos de episódio que tem, né? Lá em Hollywood, que é quando eles estão com baixo orçamento e eles fazem um episódio em uma locação somente para diminuir custos, né? Então esse episódio se passa todo no laboratório, ou seja, um episódio garrafa. Diferente desse aqui, onde o episódio se passa em vários lugares, é um completo macrocosmo, e aqui todos os conflitos eles vão se expandindo, porque aqui é o ponto da queda do Walter, então é o ponto da decadência mesmo, onde tudo vem à tona, enquanto aqui a decadência do Walter é um processo interno que ainda não se manifestou completamente para fora. Aqui, né, como é um episódio ainda da terceira temporada, né, a gente ainda tem muitos conflitos e muita decadência por vir, né? Enquanto aqui em Ozymandias, que é o antepenúltimo episódio da série, a merda vai pro ventilador, entendeu? Vai aí, fede e dá tudo errado. Mas ainda assim, os dois episódios têm sua importância. E quando se correlacionam, a gente vê, né, que os dois episódios merecem respeito. Principalmente o episódio da mosca, né? Porque o Ozymandias todo mundo ama. Mas o episódio da mosca eu sei que muita gente não gosta da mosca e queria ela morta. Matei a mosca de novo. Pois bem, me falem o que vocês acham dos dois episódios e, né, se tem algum comentário que vocês querem fazer, né, sobre essa minha reflexão, né? E sei lá, digam se vocês querem mais episódios de vídeos, né? Me digam se vocês querem mais vídeos do canal Literatômica falando sobre séries de televisão, sobre Breaking Bad, sobre moscas. Mentira. Ninguém quer saber de moscas, né? Desculpa, tá? Você não presta. Mas é isso. Falem lá. Comentem, curtam, sigam. Tanto faz. Façam o que vocês quiserem.